Abra sua Bíblia. Eu disse aos irmãos que estaria ministrando hoje, a gente vai correr um pouquinho, sobre um tema dentro da oração do Pai Nosso, dentro desse tema que nós estamos falando, porque no terceiro domingo não deu para falar, então nós estamos celebrando esse tema anual, Venha o Teu Reino, e nós estamos dentro da oração conhecida como oração do Pai Nosso. Eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, hoje, a partir do versículo 5. Mateus capítulo de número 6, hoje a partir do versículo de número 5. Por gentileza, abra a sua Bíblia e vamos celebrar ao Senhor. Vamos então falar sobre um assunto específico hoje. Quem achou Mateus capítulo 6, versículo 5, diga amém. Então, está escrito assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para que sejam ou serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vocês vão orar desta forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Quem diz amém? Temos falado aos irmãos que a oração do Pai Nosso não é uma reza, não é uma repetição, é sim um estilo de vida, uma maneira de viver junto ao Senhor. E temos falado já em algumas semanas que nós estamos nos ocupando no terceiro domingo por conta da celebração da ceia do Senhor, e nós já falamos sobre o nosso relacionamento com Deus como sendo o nosso Pai, e nós na qualidade de filhos de Deus. E também falamos que quando nós mencionamos ou vivenciamos o Pai Nosso, nós nos lembramos de algo que nós temos em comum com outras pessoas. Então naquele dia eu falei aos irmãos que se Deus é o meu Pai, e se Ele é o seu Pai também, então Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, amém? Então você pode olhar para essa pessoa e dizer para ela: se você é filho de Deus, diga de novo, se você é filho de Deus, você é logo meu irmão, minha irmã. E depois no terceiro mês de março, eu falei sobre essa expressão, que estás no céu, qualificando Deus como alguém que é diferente dos demais pais, porque Deus é o nosso Pai celestial. E hoje eu quero então compartilhar com vocês sobre essa expressão: santificado seja o seu nome, santificado seja o teu nome. E então, antes de falar de santificado seja o teu nome, eu quero lembrar a vocês que nós vivemos choques culturais, nós vivemos relacionamentos modernos, diferentes do que alguém viveu há 50 anos atrás. Exemplo, eu nunca cheguei para minha mãe e falei você, nunca. Eu sempre me referi a ela, diretamente a ela, como a senhora. Nunca cheguei para o meu pai e disse você, mas eu sempre me referi a ele, eu me dirigindo a ele, eu disse o Senhor. É o que eu aprendi e é a maneira como eu exerço. Mas algumas pessoas, por conta da modernidade, de algumas coisas que são diferentes da que a gente foi criado, chamam o pai de você, a mãe de você, enfim, a gente entende ser algo, um pronome de tratamento, uma maneira de se referir a alguém. Isso é o que nós vivemos na cultura, por conta das coisas diferentes que nós vivemos. Antigamente, se a mãe ou o pai olhasse para um filho, só em olhar
ele já baixava a cabeça, não precisava nem a mãe nem o pai abrir a boca. Quem já viveu isso? E a gente vive num tempo, não que não funcione, mas que às vezes a mãe fala, o pai fala, ameaça, eu vou bater, eu vou tirar, e tá nem aí, tá igual o presidente da república, o governador do estado, o prefeito de Friburgo, tá nem aí, não é verdade? Para nada. Então, são culturas diferentes. A gente tem que, quando parte para esse assunto de falar do nome de Deus e a maneira como nos referimos a Deus, nós também temos que entender a cultura. Porém, eu quero lhes dizer que nós não estamos falando de um nome comum. Quando nós nos referimos a Cristo, exemplo está em Filipenses 2, a Bíblia diz que por conta da sua humanidade, ele se despiu da sua glória, e ele padeceu na carne, mas ele recebeu de Deus um nome, que está sobre todo nome. E em aos Filipenses Paulo diz que ao nome de Jesus, ou diante de quando se profere o nome do Senhor, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele diz das criaturas que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então o que a Escritura está dizendo, que quando nós mencionamos o nome do Senhor Jesus, o poder que vem junto do nome dEle, o poder advindo do nome dEle, está presente quando aquele que está mencionando tem relacionamento com Ele. Você está me entendendo? Quando nós vamos nos referir ao que Jesus está nos ensinando a orar, e Ele está dizendo que a gente deveria orar ou nos relacionar com Deus, declarando santificado seja o seu nome, eu quero lembrar a vocês, e eu já ia falar isso, ou mencionar isso, que todos vocês sabem, só relembrando, eu quero estar aqui bem à vontade, ainda que meu tempo seja breve, eu vou terminar no tempo, porque a gente ainda vai orar pela vida do Bento hoje, mas eu quero lembrar a vocês os atributos de Deus. Os atributos divinos, ou atributos de uma pessoa, são características, atributos que a pessoa tem, que quando a pessoa está observando, quando a pessoa está olhando para essa pessoa, consegue entender, consegue ver, consegue olhar essas coisas. Então, a Bíblia fala de atributos de Deus, atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis, ou seja, coisas que só Deus é. Exemplo, a Bíblia diz que o Senhor diz, isso está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que os serafins cantam e celebram ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Então, um dos atributos de Deus, Ele é santo. Santo quer dizer separado do mal. Não há probabilidade, é improvável plenamente que Deus se associe ao mal para trazer malignidade à vida de alguém. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o Senhor é santo. Então isso é um atributo de Deus, faz parte da pessoa de Deus, faz parte do ser Deus. Ele é santo. Porém, esta santidade de Deus é um atributo que Ele comunica, que Ele compartilha. Olha o que a Bíblia diz, diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, que este atributo de santidade de Deus nos é comunicado por sua presença em nossa vida. Então eu consigo também igualmente me separar, se eu quiser, do mal, desde que eu esteja me relacionando com Deus, que é santo, santo, santo para sempre e eternamente. O que eu quero dizer para você é que você consegue ter uma vida de santidade se quiser. Quanto mais perto de Deus, mais santidade de Deus você terá comunicado à sua vida. Você não precisa chorar a amargura e dizer: eu queria me santificar para Deus, eu queria viver melhor para Deus, eu queria agradar a Deus melhor. Então é só você se aproximar de Deus, que é santo, e esse atributo divino Ele vai compartilhar, Ele vai comunicar a sua vida, e você vai conseguir vencer qualquer imundície na carne. Eu disse que você vai conseguir vencer qualquer imundície na carne, porque a santidade é um atributo comunicável de Deus. Quem está comigo, diga amém.
A Bíblia fala que Deus é bom, a Bíblia fala que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e clemente, ou seja, Ele não extermina o ser humano conforme o próprio ser humano merece ou merecia o juízo devido ao seu pecado. A Bíblia diz que Deus não faz isso, mas lhe outorga perdão a todo que arrependido o busca. A Bíblia diz que Deus é compassivo. A Bíblia declara isso, e isso significa que o Senhor, Ele sente o desprazer, a tristeza, quando alguém transgride. O Senhor no seu ser se comove, porque além de ser misericordioso, Ele é clemente, e Ele vem em socorro daquele que o busca, em socorro daquele que clama por Ele. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, a Bíblia diz que Deus é paciente, Ele é lento em irar-se. A propósito, a Bíblia diz que se Ele exercesse o seu direito de juízo sobre o ser humano, nenhuma carne sobreviveria, Ele extirparia todas as pessoas. Mas prova inequívoca da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus, que é o ato dele ser tardio em irar-se, é que eu estou aqui, você está aí. Você está aqui não porque você merece, você está aqui como eu, não porque somos bonzinhos, mas porque a misericórdia do Senhor cobriu a nossa vida. E usando de bondade conosco, Ele nos perdoou, porque nós compreendemos o projeto, o propósito de salvação. Estamos caminhando dentro desse projeto, como a irmã Clarinha disse, a viva voz aqui para todos nós ouvirmos esta noite. Então, quando eu me aproximo de Deus e quando eu envolvo a minha vida com Deus, essa misericórdia de Deus, ela entra em funcionamento na minha vida, e as coisas começam a acontecer na minha vida, conforme um projeto vivo e poderoso do Senhor, amém? A Bíblia diz que Deus é verdade. A Bíblia diz que Jesus chamou-se a si mesmo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia declara que mesmo que eu seja infiel, Ele continua sendo fiel, ou seja, ainda que eu não cumpra o meu propósito com Ele, não quer dizer que Ele vai fazer o que prometeu se eu for infiel. A gente tem que entender isso. A Bíblia diz que Ele permanece fiel, ou seja, Ele continua no propósito dEle. Ele continua naquilo que Ele firmou, aguardando o infiel voltar debaixo da fidelidade. Então, se você está aqui esta noite, você recebeu uma palavra de Deus, e você gosta desse versículo que a Bíblia diz que Deus, que ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, e pois bem, Ele permanece fiel à aliança, ao pacto que Ele firmou com você. Hoje foi liberada uma palavra sobre a vida de uma pessoa aqui. Mas essa palavra vai se cumprir se esta pessoa permanecer fiel à maneira como está agindo, porque se não permanecer, ainda que seja uma palavra liberada pela boca de Deus, não se cumprirá. Mas Deus, que é longânimo, vai esperar que cada pessoa volte para debaixo da cobertura da fidelidade, para que aquela palavra se cumpra. Quem está entendendo? Então, se você recebeu uma palavra de Deus e você não se manteve íntegro, fiel ao Senhor, é tempo de voltar à fidelidade para com o seu Senhor. Quem confirma isso? Além disso, a Bíblia fala que Deus é justo, e fala várias outras coisas. Mas eu quero agora falar daquilo que Deus não compartilha, de atributos que Deus não divide com ninguém. Eu sei que você sabe, eu só quero relembrar, fiz até aqui uma colinha para não esquecer. A Bíblia diz que Deus é onipresente. O que isso quer dizer? Que Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. Ele é onipresente. O espaço que nos separa do Japão não separa Deus, porque a Bíblia diz que Ele enche a terra. Ele está presente em todo lugar. Ele sabe de todas as coisas. Então, a onipresença de Deus determina que Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista afirma que não importa para onde nós formos, Deus ali vai estar. Depois na sua casa você lê o Salmo 139 como devocional e você vai ver isso retratado. A palavra de Deus diz que Ele não só é onipresente, mas Ele também é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E Ele não sabe ou não conhece somente o nosso procedimento, mas Ele sabe também dos nossos pensamentos. Ele sabe das inclinações do nosso coração, e Ele sabe o que há dentro de nós. Ele sabe das verdades que dizemos e das verdades que ocultamos. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece você. Quem pode dizer amém?
Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas antes de acontecer. O Senhor sabe de tudo antes de acontecer. Ele sabia que o homem iria pecar? Sim ou não, igreja? Ele sabia que o homem ia pecar? Sim ou não, igreja? Sabia antes de criar. E Ele não criou o homem, igreja? Criou ou não? E o que Ele proveu para o homem? Sabendo que ele ia pecar, o remédio, a cura para o pecado. A Bíblia diz que o Senhor é o Cordeiro de Deus imolado, morto, antes da fundação do mundo. Ou seja, na sua presciência, Deus sabia que o homem ia pecar. Estevão ministrou hoje aqui sobre o homem no Éden. Sabia que o homem ia pecar, e Ele então não deixou de criar o homem, mas providenciou para o homem um escape para o pecado. Eu quero lhes dizer que esse escape está presente aqui hoje. O nome dele é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você concorda com isso, abra a boca e dê glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é onipotente, que Ele é todo poderoso, que Ele detém autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as criaturas que Ele criou. Isso não quer dizer jamais que Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente, como já disse, o pecado, mas Ele optou por não fazer assim até o final da história humana e nos viabilizou o poder para vencer o pecado, porque senão o maligno ia usar o artifício de dizer: está vendo? Olha aí, ele usou isso com Jó. Tu lhe beneficias em tudo. Por acaso Jó te serve de balde? Não é que ele andava com balde. Jó te serve à toa? Ou o Senhor tem dado tudo a ele? Você tem dado tudo a ele? E então o Senhor permitiu que ele fosse tocado em tudo, e a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele passou naquele teste todo e glorificou o nome do Senhor. Deixa eu liberar essa palavra para você. Você vai passar nos seus testes espirituais também. Você vai vencer todas as batalhas, e o mais importante, você vai chegar do outro lado, após vencer, dando glória ao nome do Senhor. Paulo disse, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Tem gente que até combate o bom combate, até completa a carreira, mas chega do outro lado todo arrebentado. Mas Paulo disse: eu combati o bom combate, eu concluí a minha caminhada, eu completei a carreira e guardei a fé. Profetizo para você que igualmente isso irá acontecer na sua vida. Você guardará a fé, a sua convicção que Deus é poderoso para cuidar de você muito bem. Quem está aí, abre a boca e diga glória a Deus. A Bíblia também nos mostra que Deus é transcendente, ou seja, Ele é diferente, independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que toda a ordem criada por Ele, e Ele subsiste de modo absoluto, de modo puro, de modo perfeito, muito além daquilo que Ele criou. Ou seja, Ele transcende, Ele vai além de tudo e de todos. A Bíblia diz que Deus é eterno. A Bíblia diz que Ele não tem um princípio, Ele não tem um fim. Ou seja, em qualquer momento da história que você pensar, Deus estava lá. Quando você nasceu, Deus estava lá. No ventre da mamãe que gerou a filhinha, Deus estava lá. Deus está aqui. Deus estará daqui a 20 anos presente, onde Ele quiser estar, e ministrar na história da vida de quem estiver diante dEle. Você pode abrir a boca e dar glória ao nome do Senhor, porque Ele é eterno. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse, ou não existirá, ou que Ele não estivesse ali. Deus não está limitado ao tempo. E aí vem, aproveitando para fazer um merchandising do retiro de homens, Kairos, o tempo de Deus, diferente de Cronos, que é o nosso tempo. Nós contamos as horas, nós marcamos no relógio, nós somos ansiosos por isso, até porque temos compromisso, né? Então nós somos limitados ao tempo. Eu não sei se você já viveu um dia de 24 horas. Quem aqui já viveu um dia de 24 horas? Ué, todo mundo, pelo amor de Deus, porque tem 24 horas, pessoal. Vamos lá, reprise. Quem aqui já viveu um dia de 24 horas? Como diz alguns, então, mas viveu o dia de 24 horas pensando assim: poxa vida, bem que podia ter mais umas 6 horas. Não tem nada de errado nem no tempo humano que Ele estabeleceu para nós. O que tem de errado está em nós.
por não administrarmos o nosso tempo ou assumirmos coisas que estão além da nossa condição de fazer. E aí desencadeia em nós uma ansiedade, a gente não consegue suportar nem as nossas batalhas e a gente sofre um monte de enfermidades na alma que se externaliza para o nosso corpo também. Deus não sofre nada disso porque Ele é eterno e Deus quer regular o meu tempo com o tempo dEle, não o tempo dEle com o meu tempo. Deus faz todas as coisas na hora que Ele quiser fazer. Vamos a Pedro, capítulo 5, versículo não sei o que, está lá escrito: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então diga comigo, Deus tem um tempo, nem sempre. O tempo de Deus é igual ao meu. Eu preciso entender o tempo de Deus. Vira para o seu irmão e diga: você precisa entender o tempo de Deus. Eu sei, eu já ouvi que tem pessoas aqui que não gostam que a gente peça para falar, né, para compartilhar. Esses dias disse para uma irmã que eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, eu posso dizer, tenho autoridade. Nós somos uma geração de gente entupida, que crê no poder de Deus, mas não sabe comunicar. Então, em nome de Jesus, não só crê no poder de Deus, mas tem autoridade para comunicar o poder de Deus. E falar aqui para um irmão é muito mole, muito fácil. Ainda que uma irmã um dia me disse: pastor, você pede para falar as coisas. Eu fui falar para uma irmã, o que você pediu, ela fez assim. Tem gente que é tão ruim, não é o seu caso, porque você não sabia, eu estou falando para você agora, que nem recebeu uma palavra de bênção sabe. Tem gente que está tão ruim dentro de si, não entendendo a sua vida, que nem receber uma palavra de bênção sabe. Então, a partir de hoje, saiba receber uma palavra de bênção. Quem disse amém? Deus é imutável. Isso quer dizer que Ele não altera em seus atributos, em sua personalidade. Isso quer dizer que nas suas perfeições, do seu propósito para com a raça humana, Ele continua sendo o mesmo. Aí você vai ler na Bíblia: Deus se arrependeu de fazer isso. É uma forma escriturística de declarar, porque não existe uma outra palavra para dizer, que por conta do arrependimento de uma pessoa, por conta do arrependimento de uma nação, a exemplo de Nínive com a pregação de Jonas, Deus voltou atrás daquilo que Ele disse fazer, que ia destruir, mas por conta do arrependimento deles, Ele então não fez o que disse que faria, se eles não se arrependessem. Como se arrependeram, Ele não fez o que disse que faria, porque eles se arrependeram. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia diz, Tiago declara no capítulo 1, eu gosto muito desse texto, quando vou falar desse atributo divino, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Se Deus fosse um pai humano, isso qualifica Deus de uma forma tremenda, que ora deseja uma coisa, ora quer uma coisa, depois já não quer mais. Aí alguém cumpre para agradar ao Pai, mas o Pai já mudou de ideia. Deus não é assim. Deus não muda. Deus é imutável. Por isso, desde que você começou a ler a Bíblia, você sabe daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada. Nunca Ele vai inverter. O que me agradava, agora me desagrada. O que me desagradava, agora me agrada. Deus é o mesmo. A Bíblia diz acerca da palavra do próprio Deus: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Isso quer dizer que ela não se deteriora, nem sofre mutação, porque o Deus que a liberou é imutável. Você está aí? A Bíblia diz que Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus, eu vou só falar sobre isso aqui, que Deus é trino e uno, ou seja, Ele é um só Deus, manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente divina, igual às duas outras, mas não são três deuses, é um só Deus. Então Deus é trino e Deus é uno. Esses atributos Ele jamais vai compartilhar com alguém.
A glória dele, ele não dá a ninguém, ele não compartilha no sentido de dar a glória dele. Então, por que eu quis dizer isso? Porque quando nós pensamos na pessoa de Deus, que o Senhor disse, santificado seja o seu nome, nós não estamos falando de uma pessoa comum. Nós não estamos falando de uma pessoa que encontramos na esquina. Nós não estamos falando de uma pessoa que muda de opinião. Nós não estamos falando de uma pessoa que ora está feliz com você, mas depois está muito zangado, que muda o humor. Não. Deus pode ter até, me permita dizer, atitudes diferentes para com pessoas diferentes. Mas enquanto você agrada o coração de Deus, a atitude dele é inalterada para com você. Então esse é o Pai que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos santificar o seu nome. E na Bíblia nós vamos encontrar várias expressões se referindo a Deus. E antes que eu diga qualquer uma delas, todos aqui conhecem a história, ou se não conhece, pode conhecer. É só abrir o Google e botar lá os tradutores da Bíblia, os copistas da Bíblia, como que eles procediam quando iam escrever o nome de Deus. Isso é história. Os escribas copistas da Bíblia, do texto sagrado, quando iam fazer cópias dos textos sagrados para compartilhar, para passar à frente, o cânon sagrado, isso é história. Diz que eles, quando iam escrever o nome de Deus, eles tiravam aquela pena que era usada e pegavam uma pena nova para escrever o nome de Deus. E todas as vezes que eles iam escrever o nome de Jeová, você pode até não acreditar, mas isso é história, eles iam se banhar, usavam roupas novas e voltavam para escrever o santo nome do Senhor Jeová. Era assim que eles procediam em relação ao nome de Deus. E nas Escrituras, vamos lá, tem 16 aqui, deve ter mais uns 500, eu não sei quantos. Mas a Bíblia fala acerca de Deus que Ele é Adonai, é o Senhor soberano, está em Malaquias. A Bíblia fala que Ele é o Elohim, o Deus na sua pluralidade, está em Gênesis 1:1. A Bíblia fala que Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, está em Gênesis 14. Que Ele é o Roi, o forte que vê, está em Gênesis 16. Que Ele é o El Olam, o Deus eterno, está em Isaías 40. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está em Gênesis 17:1. A Bíblia fala que se usou a nomenclatura se referindo ao Senhor, que Ele é o Jeová Javé, ou Javé, o Senhor da divina salvação divina dada por Deus, está em Gênesis capítulo 2, que Ele é o Jeová Jireh, o Senhor que provê, naquele caso típico de Abraão, que o Isaac pergunta, eu tenho aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo para o holocausto, mas aonde está o cordeiro? E Abraão diz, o cordeiro Deus para si proverá. Aleluia, disseram, é o Jeová Jireh, aquele que provê. Amém. Jeová Mequedesh, o Senhor que santifica, está em Êxodo 31. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, em Êxodo 17. Jeová Rafa, o Senhor que sara, Êxodo 15. Jeová Raá, o pastor que conduz, Gênesis 45. Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, Isaías 6 e tantos outros referências. Jeová Samá, o Senhor que está presente, ou o Senhor está ali, Ezequiel 48. Jeová Shalom, o Senhor é Pai, Juízes 6. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa, Jeremias 26. Eu disse para vocês apenas 16 nomes como Deus é conhecido na Bíblia, porque a cada ato de Deus e como Ele era visto fazendo algo, era assim que eles interpretavam. Se está faltando algo e o Senhor trouxe, então Ele é o Jeová que provê, Ele é o Senhor provedor. Era a maneira como eles se dirigiam ao Senhor. Mas como e o que o Senhor quis dizer quando Ele disse que a gente deveria, na nossa oração, dizer, eu estou lendo aqui no capítulo 6, versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus não está dizendo que quando uma pessoa que diz que é filho de Deus peca na terra, suja a pessoa de Deus, macula a pessoa de Deus. Jesus não está querendo com certeza dizer que quando um crente mente e alguém diz, é crente, que você está maculando a pessoa de Deus. Mas uma coisa é o que a pessoa é e outra coisa é a fama da pessoa. Você pode não macular a Deus com o seu pecado.
Você pode não transtornar a santidade de Deus, porque embora o homem peque desde o princípio, Deus continua sendo santo, santo, santo. Amém? Deus não se envolve na imundície do pecado do homem, mas a fama de Deus, ou a maneira como as pessoas que não conhecem a Deus olham para Deus, através do pecado de uma pessoa, ou da imundície que uma pessoa possa praticar, mesmo chamando Deus de Pai, então isso pode trazer manchas de sujeiras na fama de Deus para com aquela pessoa. Quem está entendendo a diferença? O pecado de uma pessoa não suja Deus, não mancha a pessoa de Deus, mas transgride a fama de Deus entre os homens. Então o nome de Deus é vituperado, é mal falado por conta do pecado, por conta da sujeira que uma pessoa comete. Então já entreguei. Quando Jesus disse santificado seja o teu nome, o Senhor Jesus está dizendo que eu vou santificar o nome de Deus na terra, não no céu. Eu não consigo santificar Deus, porque Deus é santo, 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 mas eu vou santificar a fama de Deus entre os homens por atitudes corretas que eu vou ter no meio dos homens. Quem pode entender a diferença do que eu estou falando? Tem na Bíblia? Abra aí por gentileza, Romanos capítulo 2, Paulo está exortando a igreja que estava em Roma, e nesse capítulo 2, versículos 21 ao 24, ele diz exatamente o seguinte: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? São perguntas. E o versículo 24 diz: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que Paulo está dizendo à igreja de Roma? Que eles tinham uma boa cartilha de conduta, que eles sabiam cobrar dos outros, e que eles sabiam manifestar aquilo que eles deveriam ser, mas não faziam daquela forma. E o que Paulo está dizendo aqui, que eles estão manchando, blasfemando do nome do Senhor entre as pessoas que não têm relacionamento com Deus. Claro que você nunca ouviu alguém dizer: para ser crente como aquela pessoa, ou estar na igreja como aquela pessoa, eu prefiro ir para o inferno. Já ouviu alguém dizer além de mim? Você já ouviu? Eu não estou dizendo que disse de mim, mas alguém aqui já ouviu alguém dizer isso? Pessoal, eu sou um ET mesmo, acho que só eu. Quem já ouviu alguém dizer, levanta a mão, vai lá, seja homem, mulher de Deus, pelo amor de Deus. Ainda semana passada eu ouvi alguém dizer que outro disse, para dizer para o outro, que para ser crente com ele preferia morar no inferno. O que essa pessoa está fazendo com o nome de Deus na terra? De uma coisa eu sei, não está santificando o nome do Senhor, está manchando o bom nome de Deus, o bom nome do Senhor. Aí eu tenho que pensar, qual é a forma clássica de alguém manchar o nome de Deus? É a maneira como o chama? Dentro do que eu estou dizendo a vocês, é a maneira como se refere ao Senhor, ou é a maneira como procede diante dos homens? Mas não só de má fama vive os crentes. Já ouvi testemunhos também de gente: olha a conduta daquela pessoa, que maravilha, ó. É a maneira que o Senhor quer que eu e você santifiquemos o nome. É a maneira como Jesus falou que eu e você deveríamos santificar o nome do Pai entre as pessoas. Então o que mais pode manchar o nome do Senhor? É a maneira como você se refere a Ele, chamando o nome dEle, ou o pronome de tratamento você se refere a Ele, ou é a maneira como você lida com a sua própria vida? Existem muitas pessoas que confundem. Eu acho que até mesmo, com todo respeito a algumas canções, elas são confundidas. Sabe o que eu acho?
Eu acho que algumas canções foram dadas a alguém não para compor e gravar. Acho que algumas canções foram dadas a algumas pessoas para elas cantarem as canções no quarto e nunca gravar e não vender um CD ou não se tornar famoso por aquilo. Sabe por quê? Porque a forma de liberdade como se relaciona com uma pessoa pode trazer para alguém que não tem o mesmo relacionamento um nível de liberdade que não deveria ter. Você está compreendendo o que estou dizendo? Por exemplo, não posso usar esse exemplo. Posso usar esse exemplo. Eu tenho um nível de intimidade com Miriam que homem nenhum aqui nunca vai ter, se tiver aqui, ó. Agora é porque você vê está com um vestido bonito, eu não vou falar nada da túnica de José. Claro que não. Só porque eu a beijo, alguém que não tem a mesma intimidade vai beijar? Claro que não. Eu estou dando esse exemplo perigoso, sem pensar, já estou vermelho, corado, para tentar explicar que nem todo mundo tem a mesma intimidade com Deus. Li uma frase há um tempo atrás, ouvi alguém dizer, e de vez em quando que eu posso, eu falo. Existem pessoas que pensam ter tanta intimidade com Deus que já perderam o respeito pelo nome do Senhor e a forma como se refere ao Senhor. Por isso que o Senhor disse que nesta oração Ele estava falando a respeito do Pai Celestial e não a respeito de qualquer pessoa na terra. Vai se dirigir ao juiz em uma comarca, ou você ou tu, vai lá, tu vai levar um guarda, joga ele lá para fora. Vá se dirigir a qualquer pessoa que está em algum local que você precisa daquele setor público, de qualquer maneira, para ver o que você vai ouvir. E por que será que todos podem ter a mesma liberdade com Deus que um tem, mas o outro não tem o mesmo relacionamento? Vocês estão compreendendo o que estou tentando dizer? Que nem todas as pessoas têm o mesmo grau de relacionamento com o Senhor, o mesmo grau de intimidade com o Senhor. Então eu posso ter um relacionamento com o Senhor e chamar Deus de alguma forma peculiar ao meu relacionamento com Ele. A Bíblia diz que alguns que estão envolvidos com Deus nesse relacionamento chamam Deus de paizinho. Mas nem todas as pessoas podem chamar Deus de paizinho e nem de pai, porque não se relacionam com Ele como filho. Então como que vão usar determinadas expressões para se referir ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, que está no céu, que fez o céu e a terra, glorioso, que tem atributos que não compartilha com o homem, porque é só dele. Como que nós vamos nos referir ao Senhor de qualquer maneira, se diante da pronúncia do nome dele, os animais geram filhos, as rochas tremem, as rochas se racham, simplesmente pela menção do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu posso ter um nível de intimidade com Deus dentro do meu quarto, no meu aposento, no meu secreto, dentro do meu carro, mas isso não quer dizer que eu deva ensinar as outras pessoas a usar dos mesmos nomes e pronomes para se referir ao Senhor, porque talvez essa pessoa não tenha o mesmo grau de intimidade, e ela vai, ao invés de santificar o nome do Senhor, vai trazer escândalo e falta de reverência ao nome do Senhor, que é Deus e é todo-poderoso, está assentado no seu trono no céu, olhando para aqui agora, contemplando a mim e a você, e Ele tem todo um projeto de bênção para mim e para você. Alguém aqui pode abrir a boca e dar glória ao nome do Senhor? Meus queridos, ao nome, como a cultura bíblica atribui a cada pessoa, é referente ao que a pessoa é, ou como a manifestação da pessoa será. Deixa eu usar um versículo de capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, que diz: ao que vencer lhe darei uma pedra branca. Você já deve ter lido isso. E na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nome para Deus é uma coisa séria.
porque se refere à pessoa, à personalidade da pessoa, à identidade da pessoa. É por isso que a Bíblia diz que os crentes no céu, aqui no céu, vão receber um novo nome, porque aquele nome é referente ou justifica a posição espiritual que a pessoa está. E sabe uma verdade espiritual? Todos os salvos receberão um novo nome. Sabe por quê? Porque o seu nome terreno não compartilha com a glória que a você será revelada na eternidade, aleluias, diante da pessoa de Deus. Então você terá um novo nome, eu terei um novo nome, porque eu vou estar diante do Senhor. Quem mais comigo? Nós vamos estar diante do Senhor, e esse nome trará à tona a referência do que nós somos diante do Senhor. Você está entendendo? Então deixa eu tentar terminar aqui, sem lhe ser tão pesado no horário, ainda que eu esteja dentro dele. Você pode compreender por que uma parte do decálogo diz em Êxodo 20, que a gente não deveria tomar o nome do Senhor Deus em vão? Que a gente não deveria brincar com o nome de Deus? Que a gente não deveria por qualquer maneira abrir a boca e dizer o nome dEle? Que a gente deveria se resguardar e se guardar para usar a autoridade desse nome em momentos mais específicos da nossa vida? É palavra de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque quando eu falo o nome de Deus, se você falar meu nome, você está trazendo a minha fama. Se você se referir ao meu nome em um exemplo, você está trazendo aquilo que é parte do meu ser para contar a alguém. Mas quando alguém abre a boca e fala o nome de Deus, não está apenas dizendo dele a respeito de alguém, porque onde se profere o nome de Deus, ali está a atenção de Deus para o seu nome que está sendo invocado, para o seu nome que está sendo chamado. A Bíblia diz que com o olho não se viu, com o ouvido não se viu, não se ouviu, não se percebeu com o entendimento, um Deus além do Senhor, que se dispõe a estar presente todas as vezes que o chamamos. Por isso que tomar o nome santo de Deus em vão é brincar com o nome de Deus, é estar debaixo de juízo de Deus. Por quê? Porque você está invocando o nome do Senhor por uma causa não válida, por uma causa que não deveria estar citando, por uma causa que não deveria estar chamando o nome de Deus, porque isso significa usar o nome de Deus em vão. Rapidinho para terminar, agora é rápido. Deuteronômio 28:58 diz que o nome do Senhor é grande e temível. 1 Samuel 12:22 diz que o Senhor, por causa do seu santo nome, ou grande nome, não desamparará o seu povo. Por quê? Por causa do seu grande nome, por causa daquilo que Ele liberou acerca do seu povo. Existe uma palavra profética que eu vou dar para você, eu não vou ler aqui que eu não tenho tempo. Ezequiel 36, dos versículos 16 ao 27. Deus diz que faria isso e aquilo pelo seu povo, por causa do seu nome, por causa do zelo do seu nome. Quando o povo sai do Egito e o Senhor vê e se entristece com o povo e determina abandoná-los, Moisés, conversando com Deus, diz: o que as nações dirão do Senhor? Dizendo que o Senhor tirou o seu povo do Egito e os deixou morrer no deserto. Vamos lembrar o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, não terei falta de coisa alguma. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu, porque Deus tem compromisso com o seu nome, Deus zela pelo seu nome. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir, porque quando a palavra de Deus é liberada, está liberada o nome poderoso do Senhor, com a sua palavra que traz respaldo espiritual, e o nome do Senhor tem poder. Você pode dizer glória a Deus? Hoje pela manhã, pastor Daniel estava liberando uma palavra para nós, falando da autoridade da palavra de Deus, e os discípulos sequiosos, cansados,
dispostos a ir embora, tinham tentado pescar a noite toda, não pegam nada, e o Senhor diz: lança a rede do outro lado do mar alto. E Pedro diz: mas a gente tentou já pescar a noite toda, mas por tua palavra, por aquilo que o Senhor liberou, nós vamos obedecer e lançar a rede. Porque quem liberou foi o nome poderoso do Senhor Jesus, que liberou a palavra de autoridade. Então a palavra liberada pela boca de Deus vem junto aquele nome que se compromete com aquilo que foi liberado. Você está aí? Existem algumas pessoas que dizem assim, é uma expressão popular: falem mal, mas que falem de mim. Eu nunca gostei disso. Eu gosto que falem bem de mim. Se é para falar mal de mim, eu prefiro que não falem de mim. Ser popular no sentido negativo, e ali vai e aí vem os adjetivos negativos. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que falem bem de mim. Quem é que quer que falem bem de você? Quem é que quer que falem bem de você? Levanta a mão. Muito mais Deus. Muito mais Deus quer que falem bem dele, por causa da nossa boa atitude. Então, quando eu ajo errado com alguém, eu estou maculando o nome de Deus, eu estou lançando sujeira na fama de Deus, no nome de Deus. Isso não atinge Deus, mas atinge o seu nome. E aí pessoas deixam de se chegar a Deus por causa do mau testemunho de alguém. E Deus não quer que isso aconteça. Por isso Ele quer que eu e você santifiquemos o nome dEle junto às pessoas, que a gente traga glorificação ao seu nome. Você pode dizer amém? Salmo 83: o teu nome é Senhor, o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 111: o nome do Senhor é santo e tremendo, pois enviou redenção ao seu povo e ordenou para sempre o seu pacto. Salmo 113: desde o nascimento do sol até o ocaso será louvado o nome do Senhor. Provérbios 18: torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo e está seguro. Por quê? O nome do Senhor é torre forte. Isaías 42 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas, ou às imagens de escultura. Isaías 57 escute isso: assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e também vivificar o coração dos contritos, ou seja, dos arrependidos. Esse Senhor habita na eternidade, no céu dos céus, mas Ele habita também com aquele que é contrito de coração, e eu profetizo que Ele habita com você. Você recebe esta palavra? E agora nós vamos entender, encerrando, para a gente orar, de novo aquela expressão de 2 Crônicas, capítulo 14, ou 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é aquele povo? O povo de Deus. Que igreja é aquela de crente? O povo que adora ao Senhor. Se o meu povo, que se chama, que é reconhecido publicamente pelo meu nome, o nome do Senhor está presente na igreja. O nome do Senhor não está em jogo, porque isso nunca vai acontecer com Deus. Pode alguém errar, mas Deus vai continuar poderoso, glorioso e santo. Mas Ele está presente para fazer valer a autoridade do seu nome na nossa vida. Então, a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor se purifique, se afaste da iniquidade. Por quê? Porque se você chama o nome que é santo, você não pode continuar andando em trevas. Você que veio a esta casa neste dia para celebrar conosco, eu não sei como é a sua vida, ou como está você levando a sua vida, mas uma coisa eu quero lhe dizer: não é que Deus não queira que você clame pelo nome dEle, mas o Senhor quer que você clame pelo nome dEle e deixe-se, permita a Ele operar na sua vida uma grande mudança, uma grande obra de transformação.
Se você chegou aqui agora, está limitado no seu ser, por coisas que são inerentes a você, estão colados em você, grudados em você, você não consegue se livrar. Há um nome que te põe em liberdade, há um nome que te cura, há um nome que te salva, há um nome que transforma você, há um nome que muda a sua identidade, há um nome que muda seu caráter, há um nome que entra na sua casa, há um nome que muda a sua vida. Ele é o nome do Pai Celestial que está aguardando você invocá-lo para Ele se fazer presente na sua vida, e Ele então vai operar coisas gloriosas e vai mostrar a você o que é viver o reino dele na sua vida. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Pastor, isso é uma pregação. Muitos dizem que isso é um estudo bíblico, e eu não estou nem preocupado com isso hoje. Mas hoje eu tinha uma incumbência de falar sobre o que significa santificar o nome de Deus, que muitas vezes não tem a ver como nós nos referimos ao Senhor. Que o Senhor quer mais que eu ande em prudência, em santidade, para exaltar o nome dEle, do que arrumar as palavras certas para me referir a Ele. Ele quer mais atitudes do que expressões. Mas eu quero dizer a esta igreja que, a respeito do nome de Deus, vale também muito no mundo espiritual. Como nós nos referimos a Ele, porque Ele não é um Pai comum, Ele é o Pai celestial, Ele é o Pai nosso que está nos céus, e o seu nome deve ser falado com zelo, com prudência. E não quer dizer porque eu tenho uma intimidade com Deus, você tem a mesma, você tem, eu tenho a mesma. Então talvez alguns de nós, como já disse, chame Deus de algum nome, fale a respeito de Deus de alguma coisa diferente, dentro da nossa ambiência de particularidade com Ele. Mas que a gente não deveria incitar pessoas a usar da mesma liberdade, sendo que elas não têm um relacionamento tão achegado com Deus. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que você pode ter um relacionamento muito mais achegado com Deus do que eu. E talvez eu não me refira a Deus como você se refere, porque o seu nível de intimidade é maior que o meu. Então eu estaria chamando, quando me referir a Deus, uma intimidade que eu não vivo. E isso é uma mentira. Isso não é uma verdade. Isso não dignifica o nome de Deus.